Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da Dortec Academy aqui. Então, vamos lá, vou chamar aqui Gabriela Vasconcelos. Isso aí. E aí, Olá, Gabriela, boa noite. vamos lá para mais um? Mais um, né? Exatamente. Então, o tema de hoje, como o Anderson já comentou, é o que eu preciso aprender para me preparar para faturar 10K no mês. A gente já viu, né, o porquê muitas pessoas não encontram oportunidade, né? Porquê essas vagas estão cada vez mais escassas, né? O porquê você bota currículo, bota currículo, bota currículo, mas ninguém chama nem para entrevista, digamos assim, né? Quanto mais para de fato começar a trabalhar, quanto mais para escolher salário, né? Com Assim, certeza. antigamente era comum, né? Não, vou, cara, não, vou para lá. Assim, antes de eu entrar na faculdade, isso era comum. Mas o cenário mudou muito e a gente está acompanhando isso no dia a dia, né? Então, assim, quando a gente trouxe essa pergunta na segunda-feira, a gente sente que é algo que todo mundo já passou, né? A gente já passou, enfim, muita gente já passou. De não encontrar oportunidade, de não saber qual é o problema, de estar ali, ó, batendo na mesma tecla, mas não tá indo e você não sabe qual é o problema. Você, de fato, não consegue enxergar. E, e aí a gente trouxe esse tema, né, que eu acho que é até um ponto inicial, né, que foi justamente foi nossa primeira live, justamente para abrir sua mente. Mas por quê, né? Por que que não tá? E a gente mostrou por que não tava, né? E a gente mostrou que o mercado, ele pede habilidades necessárias, grandes empresas, ela pede habilidades necessárias que não são apresentadas a você em nenhum momento, né? Nem na faculdade, não está nos holofotes, não está nos grandes, né, meios de comunicação, digamos assim. Não é todo mundo que sabe falar sobre isso, ou melhor, é 7% dos profissionais que sabem falar sobre isso. É verdade. E é verdade, isso é estatístico, né? Então, assim, é muito difícil você identificar que esse é o problema. Né? E muitas vezes você só identifica quando você entra na área, mas aí é aquele negócio, né, do cachorro correndo atrás do rabo. Você só identifica quando você entra na área, mas você não entra na área porque você não identifica. Então, sabe? Então, E aí não. fica tonto. Aí fica E aí, tonto. ponto, é. Então você fica realmente perdido. Então a gente trouxe essas habilidades, né? A gente falou sobre projetos 3D, né? Essa profissão aí secreta que consideramos secretas por enquanto, que logo logo isso vai mudar com certeza. Então, é uma profissão que sim são habilidades que o profissional desenvolve, que isso causa interesse por parte das grandes empresas, das grandes indústrias, né? Afinal de contas, todas elas precisam de desenvolvimento de projetos. Precisa de um projeto 3D para estar lá desenvolvendo, senão não tem empresa, tá? Então, senão ela não tem o Exatamente. produto que ela tem para vender. E isso é crucial, é como o oxigênio para a gente, para os seres Uhum. humanos, é necessário. Então, a gente viu isso, né? Então, a gente viu também como você vira essa chave, né? E que é possível sim para você, independente do seu momento de vida, independente se você tem ou não graduação, se você tem 18, ou tem 40, ou tem 50 anos, independente da sua localização, independente de qualquer coisa. Sim, é possível para você que está nos assistindo. E na live de hoje, né, o nosso quarto tema, lembrando que a gente dividiu, né, esses temas direitinho, justamente para não ficar muita informação, né? Porque se a gente passar tudo, primeiro que a live fica cansativa, fica muito tempo, fica uma aula aqui, né? Uhum. E vocês não vão conseguir absorver tudo. Então a gente dividiu em poucos minutinhos e em tópicos para que você vá acompanhando o nosso raciocínio. Então é importante quem está com a gente aí, com certeza vai entrar no desafio afiado aí para pegar as melhores É. informações. Uhum. Então, Anderson, falando sobre o que precisa aprender, a gente tem a nossa metodologia, né? E a gente acredita muito nos três pilares, né? Que são as habilidades que tem a desenvolver. Exatamente. Então, assim, as habilidades são fundamentais, né? Para a gente poder avançar, crescer. Então, quando a gente pensa num profissional que atenda os requisitos da indústria, da empresa, da empresa, e que ele se coloca numa posição em que ele seja cogitado, né? Tipo assim, poxa, eu tenho habilidades que vale a pena contratar. É essa a sacada, né? E aí vem a pergunta: quais habilidades, né?
Exatamente. Talvez muita gente esteja se perguntando, né? Quais são os 3 pilares, quais são as habilidades necessárias para que eu me torne um profissional que as empresas almejem, que ela me pague R$ 10.000 por mês ou mais, por exemplo, né. Como que eu faço para ter isso e quais são elas? Exatamente. E aí eu queria fazer um exercício, né, a gente pensar assim, qual habilidade, quais são as habilidades necessárias para que eu fique atrativo? Bom, uma coisa é assim, será que se eu souber só, eh, vamos citar um exemplo rapidinho aqui, história, vamos pra história. Uhum. Você gosta de filme medieval? Você gosta de Gosto, filme, eu acho gosto. massa também, né, de Roma, etcétera. Qual era uma das profissões mais bacanas naquela época? Que assim, nessa época lá de medieval mesmo, lá atrás, tal, de Roma. O artesão, né, e o ferreiro, né. trabalhava com ferro, exatamente. Exatamente, velho. Esses caras eram ouro. Porque Por eles quê? faziam o armamento das guerras, né. Entendeu? Eles construíam arte, os caras eram artista, velho. Então eles sabiam manipular o aço. Mas mais do que isso, eles entregavam o que as pessoas, ou as empresas, ou os chefes, ou a galera do exército, quem quer que seja, precisava. Essa é a grande sacada. Não é porque ele era o melhor de todos, não é porque ele era um puto de artesão, ou um ferreiro fantástico, etc. Tudo bem, até era, né, que eu até acho, mas esse cara, ele entregava o que a pessoa queria. Então, você trazendo isso para hoje, você precisa ter 3 habilidades fundamentais para que você se torne um profissional que as empresas queiram você. Qual é o segredo de você não ficar desempregado? Qual é o segredo de e outra, ainda tem risco, tá? Isso a gente não está dando a fórmula mágica não, porque quem quiser fórmula mágica, sai daqui, porque não tem nada quem quiser ganhar dinheiro fácil, não fique com a gente aqui, certo? Quem quiser não tem nada fácil, tá? Mas existe um caminho, é possível. Então, para que você se torne isso, você tem que se preparar, você tem que, cara, eu tenho que saber algumas coisas que são importantes para outra pessoa, para a empresa e tal. E quais são elas? A primeira delas é você saber fazer o projeto 3D, usar as ferramentas CAD, saber a execução, trazer isso do mundo abstrato para o real, como eu já dei o exemplo nas lives de aquecimento. Eu, Anderson, ganhei uma cotação muitos e muitos anos atrás, no início da minha carreira, onde eu fazia um monte de engenharia para tudo quanto era lado. Eu ganhei uma cotação e eu estava indo, né? Eram três empresas, e eu só ganhei a cotação porque eu consegui mostrar para ele como é que ia ficar, para o cliente, no caso, né? Como que iria ficar. E isso num projeto 3D. As outras empresas, não. Mandou orçamento, custo, tal, não sei o que lá, né? Tudo no papelzinho só e acabou. E eu não, eu além de fazer isso que eu fiz, eu mandei para ele também as imagens. Eu fiz um projeto, eu mesmo fiz, eu executei, eu fiz o projeto 3D, dimensionado, tudo certinho. E o meu era mais caro, não era absurdo mais caro, mas era mais caro. Então eu entreguei para o meu cliente o que ele queria, entende? Então se você faz isso, você tem muitas chances absurdas de crescer e de ser muito bem remunerado, cogitado, enfim. Então, uma das habilidades é saber projetar, saber fazer, saber executar. E não é um software específico. Você pode começar por um, depois migrar, enfim. Né? Você não tem que saber clicar botão, é saber o por trás disso, Exatamente. certo? O segundo é o quê, Gabriela? Exatamente. Agora, antes da gente entrar Hum, no segundo, é uhum, importante deixar claro, né, que a gente falando parece fácil, né? O que que eu quero dizer com fácil? Parece que todo mundo sabe disso, né? Parece que é algo que só você não sabia. E não é isso, tá? Isso que a gente está apresentando para a maioria da população, não digo nem de profissionais mais próximos da área, né, como a gente já viu aqui,
mas a maioria da população desconhece, né? Até a gente mesmo, né? Quando a gente fala. Anderson contou uma vez, né, Anderson, uma história que eu achei engraçada, né? Que um rapaz conheceu ele porque ele trabalhava com carros. Então, assim, a gente não trabalha com carro, né? Então, quando a gente fala o que a gente trabalha, você fala, ah, mas você trabalha com o quê? Quando a gente fala, né? Aí eu Uhum. sou projetista 3D, ou eu sou design de produto. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim. Já me perguntaram se eu desenhava, né? Se eu fazia tatuagem, imagine, né? Então, já perguntaram se eu fazia rabisco, né? Aquele desenho que O sketch, o sketch que o carro é feito antes, né? Aquele desenho bem bonitão, assim, que às o vezes passa sketch do na carro. televisão, é. Então, Uhum. assim, as pessoas elas não entendem o que é. E isso é normal, por isso que é uma profissão secreta. Então, quando a gente fala, né, qual é essa habilidade, né, que aprendeu a transformar uma ideia de uma caneta, por exemplo, em ela no virtual, não é todo mundo que entende o que é isso. Você está entendendo porque a gente está te explicando aqui agora. E isso é muito bom, tá? Você está entendendo e está vendo essa oportunidade. Mas a maioria das pessoas que chegam para a gente não entende. Aí quando a gente fala, então a gente fala, não, porque a gente trabalha com desenvolvimento de produtos. Ah, então você faz carro. Não, a gente não faz carro. Não é bem assim, tá? Então, assim, a gente trabalha assim no desenvolvimento de peças que compõem o carro. Né? Então, tem uma grande diferença aí. Então, quando a gente fala de software, muitos confundem também, Anderson, com arquitetura, com a parte de planta baixa também, é um pouco, talvez confunda um pouco, ou com a parte de Que é projeto 3D, que é e projeto é também. A planta projeto baixa é 2D, 3D, mas é projeto. exatamente, em 2D Mas, que eu estou dizendo. É. uhum. Então, assim, é algo que a gente está trazendo aqui que não É, é tão simples, né? e aí uma sacada importante, você que está com a gente hoje, é aonde você vai aplicar, você decide. Em qual área você vai aplicar, certo? Então, é projeto 3D. Então, se você vai aplicar em embalagens, se você vai fazer como eu fiz lá atrás na civil, fiz, né, enfim, arquitetura, ou se você vai, enfim, para outras áreas de carro, peças de carro, enfim, o que for, aí você vai aplicar para onde você quiser. A gente dá um caminho, o melhor caminho, mas você vai aplicar onde for melhor para você, entendeu? Exatamente. Então é Então, por isso que esse é o primeiro passo, né? É você entender essa ligação entre os mundos, né? Do físico para o virtual, de uma ideia para o virtual. Então, é você pegar uma caneta como essa e saber colocar ela em um CAD, em uma ferramenta digital, né? Então, é exatamente isso o primeiro passo, a primeira habilidade que você precisa ter. E sim, não são todos profissionais. Ah, mas eu não sou engenheiro, mas todo engenheiro sabe isso. Não, não, não não sabe. ensina na faculdade. E todo engenheiro não sabe isso. Só sabe aqueles que optam, se não existe, né? Sim, Escolhem, exatamente, escolhem ir por esse caminho, né? Que foi o caso meu e de Anderson. Mas tem, a maioria dos meus colegas não sabe nem o que é, né? Então, assim, não é algo que está no conhecimento de todos. E se você não fez engenharia ou não está cursando engenharia, você não tem problema nenhum e pode sim ingressar e se tornar um projetista 3D, tá? E a segunda exatamente. habilidade é você aperfeiçoar justamente esse projeto. Então, a primeira é você entender como é que você transcreve essa caneta para o virtual. E a segunda habilidade é você desenvolver ela melhor, você otimizar ela. O que, que você pode fazer de melhor nessa caneta? Né? Quais são as otimizações que você pode fazer? Né? Bem pensado para que ela seja funcional, né? Para que ela seja econômica, para que ela seja produzida muito mais rápido. Né? Exatamente. E aí vem, e aí pegando esse gancho, né? É você, durante o processo, você conseguir fazer essas análises, entender o que está fazendo. Por quê? Porque você precisa entregar um produto, ou entregar um trabalho, né? Quando a gente está falando de trabalho, um trabalho que seja viável, que consiga ir para frente. Não fazer errado, porque isso detona, né? Isso, né? Enfim, te queima e tudo mais. E aí a gente parte para a terceira, né? Essa terceira, ela abrange, assim, algumas áreas a mais, né. Mas é o seguinte, basicamente é você validar, né, você fazer a validação com análise, entendendo como que funciona, como que vai funcionar a fabricação, como que será que essa peça é fabricável, não é? Enfim,
Como que você valida isso? Que é a validação, na verdade, né? Fazendo análise geológica, fazendo análise estrutural e tudo mais. Só que além disso, você tem a primeira que é transcrever, a segunda que é o quê, Gabriela? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar, otimizar, enfim, é fazer os ajustes, que também usa a parte de análise, a parte de que você usa justamente Perfeito. para poder seguir o teu caminho certo, né? E a gente fala assim, parece difícil, mas não é nada impossível, não é nada absurdo. E aí você vai seguindo o caminho correto e no final você valida. Como que você faz validação? Você também faz análise, você faz um cross-check faz uma checagem do seu projeto, vê se está tudo certinho. E também, que é uma tendência, aí vem o metaverso, vem um monte de coisa, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente, não é nesse momento, mas e as pessoas precisam se preparar para isso, é fazer uma validação com a realidade virtual desse produto. Será que ele vai ficar bem? Enfim, será que ele fica legal onde ele está? Será que fica um render dele? É fazer, porque nós, seres humanos, somos muito visuais. Muitos, muito, 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 muito. A gente precisa enxergar, precisa olhar para ter certeza se é aquilo que a gente quer mesmo, se não é. E às vezes nem toma uma decisão correta, né? Mas é natural, isso é do ser humano, entende? Então fazer a validação é importante para você seguir em frente. Manda fabricar para começar a vender, entendeu? Então se Exatamente. você tem, né? Então se você tem essas três habilidades, você consegue fazer isso. E uma coisa que a gente vê muito aí hoje, muito, muito. Ou o profissional sabe muito o início, que é a fase um, que é transcrever, fazer o modelamento, fazer a parte da geometria, ou ele sabe fazer a otimização, ou ele sabe validar, né? Não consegue fazer os três. É. Ou ele sabe toda a teoria, mas não Ou sabe o sabe, software. Né? Então, exatamente. assim, é importante saber não só a É. teoria, mas como o software. Então, você precisa. Esse é um dos melhores caminhos, né? Que a gente já está dando aqui como dica também nessa preparação para o desafio. Você precisa encontrar esse melhor caminho, né? Que te ajude a chegar lá no alto nível, né? No topo da profissão. Muito bem, porque é isso que vai te levar a faturar muito acima de 10 mil reais por mês, né? Então você precisa se preparar para isso, você precisa aprender, você precisa dedicar seu tempo, seus esforços nisso, porque é algo que você vai colher lá na frente, né? Então, esses três pilares, essas três habilidades é o que a gente considera, né, como necessário, como importante você aprender para ser esse tipo de profissional que vai faturar acima de 10 mil reais por mês. Ah, Gabriela, mas isso é muito difícil, como a gente viu nas lives anteriores, né? Isso é muito difícil. Será que eu vou ter oportunidade? A gente já até fez esse teste aqui, né? Da gente buscar as vagas, né? Da gente atualizar o nosso perfil, claro, à medida que você for adquirindo essas habilidades. Atualize seu perfil no Vagas, no LinkedIn e veja a mudança acontecer. Né? As empresas começarem, as oportunidades que antes estavam fechadas, começarem a ir se abrindo, né? Começarem a ir tocando na sua porta. Então, isso é a realidade, né? Isso acontece. E as vagas estão abertas, as oportunidades estão abertas. Só não tem profissionais qualificados para preencher. Justamente porque os profissionais não conhecem. Muitos profissionais sabem a teoria, mas não sabem fazer na prática. Muitos sabem a prática, mas não sabem a teoria. Muitos pararam no meio do caminho, como o Anderson falou, porque não encontraram esse caminho certo, né? Então se desmotivaram de fato. E outros não vão além, né? Que é no E caso outros, da. exatamente. Então, quando você encontra o caminho e você segue nesse caminho certo, né, que é um atalho para você chegar ao topo, cara, o resultado é fantástico. Com certeza, viu? É muito E bom. aí, o que a gente faz? Bom, exemplo de projeto a gente já deu, né? Então tem vários e vários e vários, que várias áreas que a gente pode fazer. Exatamente. É, Agora, será que a gente tem uma outra pergunta? Será que a gente tem oportunidades nessa área de projeto 3D? É. E essa é uma grande dúvida, né? As pessoas elas ficam meio incrédulas, eu acho que essa é a palavra,
com relação a oportunidades. Por quê? Porque está todo mundo cansado de botar currículo, né? Eu tenho colegas que me falam, não, eu boto para mais de 50 currículos e não volta nenhuma resposta. Não é só, salvo engano, aquelas empresas que ainda mandam uma resposta agradecendo pelo envio do currículo. Mas não volta. E eu não sei o que, é que há de errado, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é porque essa empresa já tem a pessoa certa. Não, não é isso. É porque a empresa precisa de pessoas com essas três habilidades que a gente acabou de falar. A empresa não precisa de profissionais iguais, né? Porque certamente um profissional que desempenha uma função de planilha, né, digamos assim, dando um exemplo, com certeza tem um bocado e com certeza dentro da empresa já tem também, né? Com Então, certeza. profissionais que desempenhem certos papéis de administração, com certeza isso é muito mais fácil de achar, concorda comigo? Com Né? certeza, sem dúvida. Então, quando você tem essas três habilidades, né, muito bem consolidadas dentro de você, né, é uma habilidade sua, então você se torna um ponto fora da curva, literalmente. A E empresa aí não você, vai achar um não profissional. vai. E aí você começa a mudar o jogo, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa é a importância, né, de você se preparar e desenvolver essas habilidades. É muito importante. Então, a gente está trazendo elas, né, que é uma super dica aqui, né, porque a gente já está compilando aqui algo muito surreal, assim, desses três pilares que você desenvolver e a ordem de cada um deles, né, que tem gente também que vem de trás para frente. Isso também pode ser um erro. E esse caminho não é todo mundo que sabe, tá? É algo que, se a profissão já é secreta, o caminho é mais secreto ainda, né? Com certeza. Se não tá tão óbvio. E às vezes está na nossa frente, a gente não enxerga, né? Então, é, cara, não procrastina, né? Não, acho que o primeiro passo já está aqui já. Vocês estão aqui com a gente, é, captando esse conhecimento, entendendo, abrindo a mente para o mercado, porque tem bastante vaga estratégica no mercado aí, e, e todo e qualquer profissional que agregue mais e que entregue mais, ele tem bastante possibilidades e maiores oportunidades também, entendeu? Exatamente. Seguramente, seguramente. Seguramente. Então, essas dicas que a gente está dando ao longo dessas lives é justamente para abrir a mente. Então, para você começar a pesquisar, para você começar a entender, para você começar a prestar mais atenção nesses sentidos. Porque sim, eu tenho certeza que se você está aqui com a gente hoje, você identificou essa oportunidade e você está disposto a mudar e a correr atrás do seu objetivo, que é, sim, Uhum, uma boa remuneração e uma qualidade de vida, né? uhum, Então, se você está disposto a correr atrás desse objetivo, então a gente está disposto a te ajudar. com certeza, Então, sem dúvida. é importante que esse caminho a gente trilhe juntos, porque realmente é algo que não é fácil, como o Anderson falou, não é fórmula de você vai botar lá a fórmula e pronto, mas é algo possível, né? E é algo que tem Uhum. a agregar e trazer resultados. E quando a ficha cai, né? Quando acontece, você fala, caramba, velho, entendeu? E tudo muda, entendeu? Então, assim, é um mercado gigantesco no mundo inteiro. A gente tá falando, a gente sempre fala aqui, né? Quando você está se preparando para uma área como projeto 3D, você não se prepara para trabalhar na sua cidade. Se você mora no interior, se você mora na capital, se você mora em grandes centros, se você mora. Não importa. Você está se preparando para trabalhar para o mundo, no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro precisa de profissionais com esse perfil. Precisa de profissional que tem essa, sabe? E a gente já deu exemplos aqui de como colocar as pessoas, enfim, como oportunidades acontecem para essas pessoas no mundo inteiro, né? E outra, no mundo, o que a gente quer dizer, não necessariamente você precisa se deslocar, tá? Mudar de estado, mudar de endereço, mudar de cidade, levar a família toda junto. Hoje, o trabalho home office para essa área é muito comum, né? Uhum. Então, a gente só precisa de um notebook Ó, e a gente legal, ó. E a gente consegue. Ó, chegou uma pergunta interessante aqui do Marcos. O que fazer para complementar meu conhecimento? Já trabalho como projetista e uso SolidWorks. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Marcos. Você está no caminho certo. É, se você, bom, você já está aqui com a gente, então já é já bacana.
excelente. E o SolidWorks, ele é uma ferramenta da Dassault, né, que é a nossa parceira, então nós somos parceiros da Dassault Systems. O próximo nível seria o CATIA V5 e V6, né, para você aprender. Olha só, e a gente vem falando isso já ao longo, né, dessas lives e nas nossas redes sociais, tá? Então, segue a gente no YouTube também, não só no LinkedIn, né? Mas no YouTube, no Instagram, segue também, que tem algumas coisas diferentes que a gente coloca focada para cada rede social. Mas uma coisa, Marcos, que é super importante você entender é o seguinte: primeiro, se coloque numa posição de que as empresas vão querer contratar você. Se coloque numa posição que você é importante para ela. E como é que você vai fazer isso? Se você trabalha com SolidWorks, eu não sei qual área na parte de projeto 3D você trabalha, né? Se é com sheet metal, se é com peça plástica, se é com dispositivo, se é. Enfim. Mas não importa, porque a base é igual para todas elas. Para que você se torne e complemente o seu desenvolvimento, você precisa saber os 3 pilares que nós falamos hoje na live aqui e vem ao longo da semana falando. Você precisa saber trabalhar bem no desenvolvimento, no projeto 3D, saber colocar isso no digital, que é no caso que você já sabe fazer no SolidWorks, né? Se você modela bem em sólido, eu recomendo que você comece a avançar também em superfície, para você, porque tem algumas soluções que você não consegue fazer em sólido, né, mais em superfície. Então, essa é a base de transcrever, de construir isso no projeto, né, no modelamento 3D, e com habilidades mais rápido, com sacadas mais eficazes, pensando sempre na fabricação. Então, se você desenvolve uma peça, um produto, pensando na fabricação, você já está certo, você já está no caminho certo, porque sempre é assim, sempre. Outra coisa, para que você desenvolva bem, e aí o segundo pilar é você otimizar, ou seja, se você desenhou vou dar um exemplo aqui, é o meu mouse aqui, tá vendo meu mouse? Então eu tenho esse cover, né, aqui, ó. Tomara que eu não faça nenhuma cagada aqui para não desligar aqui a live, né? Mas se eu tenho esse cover aqui, o que é que eu faço com ele? Eu vou fazer a espessura, vou modelar ele, vou fazer, né, a fixação e tudo mais. E aí, para eu seguir o caminho certo, se eu estou indo no caminho certo, eu preciso fazer uma análise reológica, por exemplo. Eu preciso saber qual é o comportamento do fluido dentro dessa peça, para ver se o meu modelamento, se o meu projeto 3D está seguindo no caminho certo, se eu vou conseguir fabricar. Então, esse é o pilar de otimização. E o terceiro é validação. Você vai validar com toda a análise reológica meio completa do molde e tudo mais, e fazer também uma realidade virtual dessa peça, que as grandes empresas estão pedindo isso hoje. E se você detém esses 3 pilares, sabe fazer engenharia da peça, eu estou falando engenharia, mas todo O mundo já entende aqui desenvolvimento. o desenvolvimento. Sabe fazer o projeto 3D com técnicas de desenvolvimento de produto, com técnicas de CAD, saber fazer colocar certo no CAD da forma correta, e se você sabe otimizar ele, pensando na fabricação, e você sabe validar ele, com análise estrutural, com análise reológica, com realidade virtual, Marcos, eu garanto a você que você se torna um profissional que as empresas querem. Ela vai lhe pagar 10 mil, mais de 10 mil reais por mês. A gente tem amigos, ex-funcionários, inclusive, da Dortec, que estão na Europa, por exemplo, né, que sabem esses 3 pilares, estão no Brasil também, e na Europa eles ganham 3 mil euros, 5 mil euros por mês, 75 euros por hora. Com certeza. Valeu? Um abraço e tchau, tchau. Tchau.